1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Repita comigo, muitas vezes. E de várias maneiras. Então como é que Deus falou e fala? Muitas vezes. De várias maneiras. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Perceba que o verbo e o texto está se referindo ao passado, mas ele ainda fala de muitas vezes e de muitas maneiras. 2. Mas nesses últimos dias, diz o escritor aos Hebreus, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Vou repetir os 2 versículos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Amém? Vamos orar? Feche aí seus olhos, ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Verbo se fez carne, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é o pão da vida, é o alimento, Senhor, que nós precisamos diariamente. Senhor, ajuda-nos a nos alimentarmos nesta manhã, que o Senhor Jesus, aquele a quem Deus constituiu juiz e dono de todas as coisas, possa estar aqui conosco, elucidando a Tua palavra, nos explicando e, mais do que isso, aplicando aos nossos corações. Nós não queremos somente ouvir, nós não queremos somente ler, mas nós queremos praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, Deus fala. Amém? Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. Nós vamos ver aqui 8 maneiras pelas quais Deus fala. Vou falar hoje sobre 4 e na semana que vem eu vou falar sobre mais 4. Deus sempre falou. Deus sempre fala. Deus tem um desejo constante, contínuo, de se comunicar com o homem. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus criou Adão, Deus vinha todo final de tarde, a Bíblia usa a expressão viração do dia. Deus vinha todo final de tarde para bater papo com Adão, para conversar com Adão. Deus não vinha tratar de questões teológicas, Deus não vinha tratar de orientações sobre quais os nomes que Adão tinha que colocar nos animais. Não, Deus vinha ter um momento de prosa, um momento de bate-papo. Para Deus era prazeroso vir ter com Adão para conversar, e para Adão, logicamente, era muito prazeroso ter Deus como companhia. Tanto era assim que Adão morava num imenso lugar chamado paraíso. Lá tudo era bom, mas especialmente aquela visita de Deus todo final de tarde vindo falar com Adão. Já imaginou que delícia você poder receber fisicamente, porque a palavra diz que eram ouvidos os passos de Deus no jardim. Deus não vinha voando com um imenso lençol, que nem algumas figuras de Deus que existem pintadas por aí, tentando ilustrar a pessoa de Deus. Deus vinha fisicamente e conversava com Adão de maneira física, de maneira visível, de maneira palpável, como uma personalidade que ele é. Isso tudo foi vontade de Deus. Adão não tinha como fazer com que Deus viesse conversar. Foi um plano de Deus, foi um propósito de Deus falar com o ser humano. Até o dia em que Adão, por causa da Eva, por causa da mulher, que isso fique bem claro, estou brincando, mas Deus falou de verdade. Eva vacilou primeiro,
e Adão foi o maior vacilão. Até rimou. Por causa do pecado, por causa do pecado da desobediência, o pecado não foi a fruta, que também não era maçã. O pecado não foi o sexo. O pecado não foi o erotismo de estar em luz, mas o pecado foi a desobediência. Por causa da desobediência, um dia de tarde, quando Deus veio conversar com Adão, o que Adão fez? Adão se escondeu. Adão e Eva se esconderam. Ou seja, Adão e Eva naquele dia não estavam com vontade de conversar com Deus, mas Deus estava com vontade de conversar com Adão e Eva, embora eles tivessem pecado. E assim é com a gente hoje. Embora nós tenhamos cometido o pecado, Deus continua disposto a conversar com a gente, para que a gente recupere a nossa condição de conversar com Deus, para que a gente se livre do pecado e mantenha a comunhão com Deus. Mas vamos voltar lá em Adão. Deus teve que achar Adão, vamos dizer assim. Para quem é onisciente, não deve ser nada difícil achar um casal atrás da moita. E então chamou Adão e Eva para fora e deu uma bronca em Adão. O que vocês fizeram? Por que vocês estão assim? E daí para lá Adão começou a tentar se justificar, e Eva também. Não deu certo, e Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eu acho que você já conhece essa história. A partir do momento em que eles foram expulsos do paraíso, Deus não vinha mais falar com o homem. E é aqui que eu quero chegar. A comunicação de Deus com o homem se interrompeu, foi interrompida por causa do pecado, que teve como consequência a expulsão do paraíso e também a perda da comunicação livre com Deus. Deus ficou um tempo sem falar diretamente com o homem. Deus ficou um tempo sem se comunicar oralmente com o homem. Mas Ele fala, Ele voltou a se comunicar já na época dos primórdios. Ele não, por causa de Adão, Ele não culpou a nível de deixar de falar toda a humanidade. Ele voltou a falar, e Ele fala. Só que hoje Ele não caminha mais no Éden para conversar com as pessoas. Só que hoje não existem mais passos na viração de cada um dos dias. Não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona de maneira diferente. E como é que Deus fala? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que fala dentro de nós e que fala conosco e que fala por meio de nós. A nossa situação é diferente de Adão, a nossa situação é diferente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, de Davi, de Samuel. Naquela época o Espírito Santo de Deus vinha, entrava neles e então falava através deles. Hoje o Espírito Santo não entra dentro de uma pessoa. Hoje o Espírito Santo está dentro de você que já aceitou Jesus como Salvador. E se esse é o seu caso, levante a mão aí e dê glória a Deus, porque isso é digno de glória a Deus. Ele resolveu habitar na gente. Só que é preciso discernir, já que Ele habita dentro da gente, é preciso discernir como Ele fala. E aí eu fiz uma pesquisa e montei aqui alguns aspectos, e vou te dar alguns exemplos bíblicos, são vários, desculpe, querido, de como Deus fala. A primeira maneira de Deus falar, a primeira maneira como Deus fala é através da natureza que Ele mesmo criou. Repita comigo, a primeira maneira é através da natureza. Eu quero salientar aqui que eu não estou ordenando por principais, ok? A ordenação é aleatória. A primeira maneira, a primeira forma que eu elenquei aqui é a natureza. Vá comigo ao Salmo 19, versículo 1. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 1.
1, 2, 3 e 4. Os céus declaram quem? A glória de Deus. E o firmamento proclama o quê? A obra das suas mãos. Então, os céus falam sobre Deus, e o firmamento, o horizonte, declara a obra, proclama a obra das suas mãos. Veja só agora, versículo 2. Um dia fala disso. Fala de quê? Da glória de Deus e a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Ou seja, a cada dia a natureza fala sobre o poder, a glória e a construção que Deus faz. Você celebra com isso, diga um aleluia aí. E não é só o dia, a noite, que Deus também criou, a noite revela a outra noite. Dia e noite, a natureza fala sobre o poder, a glória, a criação, a presença de Deus. Dia após dia. Terceiro, sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E por aí vai, se você quiser ler em casa, vai ser muito interessante. Amados, a natureza fala da presença de Deus sem soltar uma palavra sequer. Existe um ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já foi à praia para olhar o céu, para olhar o firmamento, a linha do horizonte? Você já foi à praia para ver um pôr do sol? Alguém aqui já foi à praia para ver um pôr do sol? Que coisa maravilhosa! Você já viu um arco-íris? Alguém aqui já viu um arco-íris? Que coisa linda! Alguém aqui já olhou, parou para olhar, ficar assim, que coisa linda! Quando a lua fica cheia, quando a lua, aquele luão, aquela lua cheia, bonita, são quadros que mostram quanto Deus é capaz de criar e conservar. Existe uma linha teológica hoje, existem várias linhas teológicas, mas uma em especial, que é a chamada teologia liberal, que ela ensina que o ser humano está entregue à própria sorte. Ou seja, que Deus criou o ser humano e não conduz o ser humano, que Deus não interfere na história, que Deus não interage com o ser humano, que Deus não pode fazer nada, Ele deixa o ser humano ao Deus dará. E essa é uma falácia, porque só de olhar para a natureza, só de você olhar para as flores que nascem e morrem no seu tempo devido, só de você olhar para a água mineral, você gosta de água? Eu sou apaixonado por água. Água é uma coisa super saborosa. As mais leves, você percebe a leveza, outras menos leves, mas água é um negócio fantástico. Deus criou a água para que você e os animais e as plantas fossem sustentados, amados. Sem água não há vida. Deus não deixou o homem ao Deus dará. A natureza, toda a natureza é usada por Deus para falar. E eu enumerei aqui algumas situações em que Deus usou elementos da natureza para falar com a humanidade. Por exemplo, o dilúvio. Quando veio o dilúvio, Deus estava falando com a humanidade. Deus estava dizendo que não estava gostando do que estava acontecendo, e Deus usou a natureza para falar isso. A sarça ardente, de onde Moisés conversou com Deus. Não sei se você conhece essa história, mas certa vez Deus se manifestou através de um arbusto pequeno chamado sarça. E aquela sarça começou a pegar fogo. Moisés estava no Monte Sinai. Aquela sarça começou a pegar fogo. E o que acontece com uma planta quando começa a pegar fogo? Ela acaba sendo destruída, ela acaba mirrando.
Mas aquela sarça não. Aquela sarça ficou pegando fogo durante muito tempo, mas não se consumia. E ali, através da natureza, através desses dois fenômenos, da planta e do fogo, que também é um fenômeno da natureza, Deus estava usando aquilo para falar com Moisés, porque Deus usa as coisas naturais, as coisas da natureza, para falar com os seus servos. Tem algum servo de Deus aqui? Dê um glória a Deus por causa disso. Deus certa vez usou um pedaço de lã que Gideão colocou no eirado e perguntando: Senhor, se é para eu ir na guerra, que o Senhor possa confirmar sobre esse monte de lã de ovelha, natureza. E Gideão colocou lá e falou: Senhor, se for para eu ir, que amanhã de manhã, por volta da lã, esteja tudo molhado, mas que a lã esteja seca. Sabe o que aconteceu? Gideão foi dormir, e no dia seguinte a lã estava seca e tudo ao redor estava molhado e sereno. Mas Deus usou a lã para dar uma resposta a Gideão. Deus usa a natureza para dar uma resposta para você. Ainda continuando com Gideão quis testar de novo: Senhor, não me leve a mão não, mas eu quero ter certeza absoluta de que é para eu ir para a guerra e que eu vou ganhar a guerra. Então vamos fazer diferente, Senhor. Eu vou colocar outro pedaço de lã, e que amanhã, quando eu acordar, se for para eu ir para a guerra, que esse pedaço de lã esteja molhado, e que ao redor de terra, tudo uma terra de eirado, que ao redor esteja tudo seco, só a lã molhada. Sabe o que aconteceu, amado? Gideão foi dormir, dormiu muito bem, mas pensando como é que estaria a lã no dia seguinte. No dia seguinte, de manhã, o galo cantou, Gideão levantou, escovou o dente, foi lá no eirado. Quando ele olhou para a lã estava encharcada, não estava molhada não, estava encharcada da fala de Deus, do sinal de Deus, da voz de Deus, e ao redor estava tudo seco. Por quê? Porque Deus queria falar com Gideão, e Deus, quando quer falar, Ele fala com os seus filhos de maneira audível, clara, sem ser confusa, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de clareza e de coisas limpas. E se você concorda, diga um aleluia aí, meu irmão. Deus usou certa vez uma estrela para guiar os magos que vinham do Oriente para apontar a cidade de Belém, na manjedoura onde Jesus estava. Deus usou uma estrela, e a estrela orientou aqueles que estavam em busca de Jesus. Quando alguém está em busca de Jesus, Deus usa a natureza para guiar, para indicar, para dizer: Jesus está ali, tenha um encontro com meu filho. O Jesus a quem eu mandei por amor de vocês está lá, e por amor de vocês eu mando uma estrela, eu mando a natureza, eu mando alguém, eu mando algo que está sob o meu comando para indicar aonde Jesus está. E ainda hoje Deus usa a natureza, Deus usa homens e mulheres também para indicar aonde Jesus está. E se você crê que Jesus está aqui, dê glória a Deus aí, meu amado. Certa vez Deus usou o barro do oleiro para ensinar a Jeremias. Isso está em Jeremias 18, 1-6. Certa vez Deus usou barro para mostrar a Jeremias como é que ele trabalha. Jeremias está vendo barro nas mãos do oleiro. É assim que o ser humano é nas minhas mãos. Quando o vaso termina, quando o barro seca e o vaso está trincado, está com defeito, sabe qual é a solução, Jeremias? A solução é quebrar de novo o barro, porque o barro é reciclável, molhar de novo o barro e começar tudo de novo. Agora, quando começa tudo de novo, fica um jarro, um vaso ainda mais bonito que o anterior, porque Deus é um Deus caprichoso. Meu irmão, sempre que você se sentir sendo amassado pelas
mãos de Deus, saiba que Deus está fazendo de você um vaso melhor, um vaso para honra, um vaso mais caprichado, um vaso mais valioso. E Deus usa a natureza para mostrar como Ele é capaz de mexer com a estrutura humana. Certa vez, Deus usou a natureza pegando uma mula para falar para um sujeito chamado Balaão. Deus usa a natureza. Você já viu mula falando? Ah, pastor, conheço algumas. Não estou falando disso, crente. Não estou falando disso, crente. Mula mesmo. Jumento. Pastor, se eu visse negócio desse, eu repreendia. Pois é, pode ser que o demônio tenha pego a mula. Já pensou uma mula endemoniada? Ia ser complicado. Mas Deus usou a mula para falar com Gideão. E Deus usa a natureza para falar com a gente. Eu não estou aqui ensinando a você a doutrina das mulas, de que nós vamos trazer mulas aqui para o culto para ela pregar para você. Não é nada disso. Eu estou dizendo, baseado na Bíblia, com total amparo bíblico, que quando Deus quer falar, Ele usa qualquer elemento da natureza, por mais assustador e inóspito que seja, por mais estranho que seja, Deus pode usar. Não façamos disso uma doutrina ou uma expectativa. Ah, eu vou lá na igreja da mula. Não se faz disso uma doutrina. Mas também não pode se rasgar a página da Bíblia dizendo que Deus não fez isso. Deus fez. E pode fazer? Pode. Costuma fazer? Não. Mas Deus usa a natureza como Ele quiser. Deus, certa vez, usou um bichinho muito lindo, que algumas pessoas não gostam, mas eu acho muito lindo. Deus usou uma paloma branca, uma pomba branca, para voar pelo céu e ir pousar exatamente no ombro de Jesus. Quando Jesus estava sendo o quê? Batizado. Jesus estava sendo batizado por João Batista, e diz a Bíblia que veio uma pomba branca e pousou sobre Jesus, significando, Deus estava ali falando, sem palavras, que aquele homem que estava sendo batizado era o Messias, que o Espírito Santo estava sobre ele, que o Espírito Santo avalizava aquilo que estava sendo feito naquele momento de estartar o ministério terreno de Jesus. Deus fala através da natureza. Na crucificação de Jesus, diz a Bíblia que os céus escureceram e veio do céu um som tremendo, porque Deus, quando quer falar com alguém, uma das coisas que Ele pode usar é a natureza. Então, meu amado, então, minha querida, não despreze os itens da natureza como porta-vozes de Deus. Pare para olhar no dia a dia, ao seu redor, nas coisas que acontecem, nas pessoas que passam na sua vida. Pare para observar se Deus está falando com você através daquela pessoa, através daquele gesto, através de um belo dia. Através de um belo dia. Talvez você vá dormir uma noite, à noite você vai dormir entristecido, preocupado com o dia seguinte. O dia em si foi nublado, meio chuvoso, mas quando você dorme e acorda e abre a janela, tem lá um lindo sol, e Deus está dizendo para você que tudo se fez novo, e Deus está dizendo para você que aquele dia é diferente do dia anterior, que Ele está contigo naquele dia. Então, meu amado, minha amada, quando acontecer assim, sorria como o sol e confie no Senhor, que está te dando um novo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! A natureza fala. Deus fala através da natureza.
O problema, amados, é que Adão parava para escutar Deus. Na hora da viração do dia, Adão parava o arado, Adão parava de colocar nome em animais, Adão não se preocupava com o hipopótamo, mas ele parava para ouvir Deus. Hoje, não. Hoje a gente corre para um lado, corre para o outro. Você pega um ônibus que você demora 1h30, 2 horas dentro da condução. Você pega um metrô lotado da vida que você nem lembra de Deus. Você às vezes até lembra do diabo. Que diabo de trem é esse? Você chega em casa, ainda tem que arrumar a cama, ainda tem que arrumar comida para o marido, ainda tem que lavar roupa, ainda tem que tomar banho, ainda tem que fazer unha. Tem que fazer um monte de coisa. E quando você vai deitar, você não está como Adão, com a cabeça em Deus. Fica difícil você ouvir a voz de Deus. A diferença é que Adão parava para perceber a natureza, para perceber a voz de Deus. E será que a gente para? Segunda maneira que Deus tem de falar, e preste bem atenção nisso, porque é preciso ter atenção a esse ponto. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Fala para mim de novo. Volte a Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 13 e 14. Deus fala através dos anjos. Hebreus 1, 13 e 14 diz assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados por quem? Por Deus, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O que o texto bíblico está dizendo para a gente, nesse versículo 14 especialmente? Que os anjos são enviados por Deus, são criaturas enviadas por Deus como espíritos que ministram, ou seja, espíritos que servem. Enviados para servir quem? Servir aos cristãos, servir àqueles que hão de herdar a salvação. Deus usa anjos? Usa. É complicado a gente falar disso e a gente compreender isso no meio de tanta teologia errada a respeito de anjos. Sim, é complicado, mas exatamente por ter tanta coisa errada em relação à figura dos anjos, é que a gente precisa estudar para crer de maneira correta e refutar o que está errado. A manifestação dos anjos no Antigo Testamento era para levar um recado específico de Deus para a salvação de um povo e nunca para interesses individuais. No Antigo Testamento, Deus usava anjos para enviar uma mensagem que se aplicasse ao povo de Israel e nunca para trazer uma palavra especial a um indivíduo, sempre enviado em prol de uma coletividade que servia a Deus. No Antigo Testamento também, algumas vezes que a sua Bíblia mostrar a palavra anjo do Senhor com letra A maiúscula, está se referindo não a um anjo convencional, mas está se referindo à própria manifestação de Deus, ou de Jesus, como você quiser. Em alguns casos parece mais com a manifestação da pessoa de Jesus. Então a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento se refere geralmente à pessoa de Jesus ou à pessoa de Deus. A essa manifestação se chama teofania, manifestação de Deus. Não é um anjo comum, mas é a manifestação do próprio Deus. Deixa eu te mostrar alguns exemplos que eu pesquisei
quando Deus mandou anjos para falar com pessoas. Por exemplo, com Abraão, Deus enviou um anjo para anunciar o livramento de Isaac. Abraão ia sacrificar Isaac e Deus mandou um anjo dizendo que aquilo não era necessário. Gênesis 22, 11 e depois versículo 15. Com Ló, Deus enviou um anjo a Ló para retirar Ló e a sua esposa de Sodoma, porque Deus iria destruir Sodoma. Então Deus enviou um anjo à cidade de Sodoma para falar com Ló, para salvar a família de Ló, para preservar o povo de Israel e para que a partir de Ló se estabelecesse um novo povo. Com Jacó, Deus enviou um anjo para lutar com Jacó no Val do Jaboque. Gênesis capítulo 32, 24. Jacó teve que lutar com o anjo, e o anjo foi enviado do Senhor para ensinar a Jacó. E Jacó, a partir daquele momento, deixou de ser um trapaceiro e passou a ser um servo de Deus, chamado homem reputado por Deus, um homem com dignidade. Deus mandou um anjo para tratar com Jacó, e Deus manda anjos para tratar com pessoas. É uma questão da gente observar exatamente como Deus está trabalhando. Gideão, quando o anjo de Deus recebeu o seu holocausto e tocou sobre o sacrifício que incendiou, como sinal que Deus recebera a sua oferta. Isso está em Juízes capítulo 6. Agar, quando Agar foi ao deserto, o anjo de Deus lhe falou. Isso está em Gênesis 21, 17. Várias manifestações de anjos. Eu tenho aqui mais alguns, mas eu quero citar especialmente Jesus. Jesus foi consolado por anjos no deserto, quando ele estava sendo tentado. Até Jesus foi ministrado por anjos. Até Jesus foi visitado por anjos. Quem mais você lembra que foi visitado por anjos no Novo Testamento? Zacarias foi visitado por um anjo que o avisou do nascimento sobrenatural de João Batista. A esposa de Zacarias não podia mais ter neném, já era avançada em idade, e o anjo foi lá e falou: olha, Zacarias, você vai estar grávido de alguém muito especial, que vai ser o preparador da vida do Messias. O Senhor enviou um anjo para levar o recado. Quem mais você lembra que foi anunciado, que teve um contato extraordinário com um ser do outro planeta chamado anjo? Cornélio teve um contato com o anjo. O anjo falou com Cornélio. Mas o mais conhecido do Novo Testamento, o mais especial, se chama Gabriel. Gabriel veio e anunciou a Maria que ela estava grávida de um menino, e que o nome, Gabriel até batizou o nome do menino, deu o nome do menino. Qual seria o nome do menino? Jesus. Qual seria o nome do menino? Jesus. Jesus. Deus envia anjos para falar. Deus envia anjos para falar. Pastor, isso parou? Por que parou? Parou por quê? A Bíblia não diz que os anjos pararam o seu serviço. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que os anjos continuam sendo espíritos ministradores aos que vão herdar a salvação. A questão, meus amados, é que nesse aspecto de anjos, as pessoas que usam essa palavra usam muito mal. Põe um anjo aqui, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro não volta. Não é por aí. Primeiro, que eu não mando em Deus. Segundo, que é Deus que resolve aonde ele vai colocar o anjo e quantos anjos vão vir. Terceiro, é que eu não tenho que me comunicar com os anjos. Tem gente dando ordem a anjos. Miguel! Corta a cabeça dele, Miguel! Fulano, eu vou te
mãos de Gabriel. Que nada, Gabriel é um anjo, gente boa. Miguel até tem espada, mas Gabriel é gente boa. Gabriel só fala boas notícias. Aí, vai nascer Jesus. Beleza pura. Se você quer ficar grávida, eu vou orar para que Deus envie o anjo Gabriel para conversar contigo. Ô, pastor. Mas não, pastor, mas não. Já fechei a fábrica, só não abri falência, mas já fechei a fábrica. Deus ainda envia anjos, só que geralmente esses anjos são tratados de forma tão esotérica, me permita a expressão, que acabam se igualando aos anjos dos cristais, os anjos da cabala, os anjos do esoterismo. Por exemplo, você já ouviu falar sobre o anjo Rafael? O anjo Rafael não existe na Bíblia, só existe no esoterismo. Deve ser o filho de alguma pitonisa. Rafael, meu filho tão bonitinho, deve ter um anjo. Essa criança é tão bonitinha, é um anjinho na minha vida. Não é um anjinho. É uma criatura que Deus colocou para você criar, educar, ser bênção para você e um dia constituir uma nova família. Não é um anjinho. Anjos são diferentes. Anjos se manifestam em forma de asa, com aquele asão voando. Não. Anjos, muitas vezes, por exemplo, no Val de Jabó, com Jacó, anjo se manifestou em forma praticamente humana, lutando com Jacó. Você não precisa ter medo, você não precisa ter curiosidade, porque quem quer falar é Deus. Amém, amados? Você não tem necessidade, pastor, eu queria tanto ter uma experiência com anjos. Você não precisa ter essa necessidade de curiosidade, porque quem escolhe o veículo que vai falar é o Senhor. Eu só estou dizendo como Deus falou na Bíblia e como Deus ainda fala. Que os anjos existem? Existem. Que Deus os usa? Os usa. Agora, que você não faça disso uma obsessão, uma paranoia. Pastor, estou vendo um monte de anjos, em cada ventilador desse tem um anjo em cima. Não é por aí, amados. Certamente, deixa eu te falar uma coisa. Certamente, sempre que a gente se reúne aqui, existem milhares e milhares de anjos ao nosso redor. Certamente. A gente não fala isso todo culto para não criar em você uma expectativa de adoração a anjos, porque isso é antibíblico. Mas certamente esse lugar está guardado pelos anjos do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? Dê glória a Deus aí. Então está cheio de anjos ao teu redor, meu amado. Na tua casa está cheio de anjos também, protegendo você, guardando você e, quando necessário, falando com você. Pare para ouvir algumas vozes que você não ouve. Nesse aspecto de ouvir algumas vozes que a gente despreza, nesse aspecto, e outros também, mas nesse aspecto nós somos negativamente influenciados pela tendência do espiritismo, pela tendência do esoterismo. Amado, a sua intuição foi criada por Deus. Não dê vazão errada à sua intuição. Não dê vazão errada. Não use essa minha palavra para fazer bobagens, para tomar decisões erradas. Mas entenda que foi Deus quem criou um dispositivo dentro de você e de mim, chamado intuição. E que intuição pode, e geralmente é, uma forma do Espírito Santo falar com a gente. Dizem que as mulheres têm sexto sentido. Não tem. O que elas têm é uma sensibilidade maior, natural do comportamento feminino, uma observação
melhor, natural, e é virtude do comportamento feminino. Então elas ficam mais ligadas em certas coisas, em certos detalhes, e por isso tem vantagem sobre discernimento em relação aos homens. Então Deus usa a natureza e Deus usa os anjos. Eu vou falar só mais uma e a gente para. Deus usa sonhos e visões. Diga comigo, Deus usa sonhos e visões para falar comigo. Deus usa. Jeremias capítulo 23, 28. Essa é uma mensagem de instrução para a gente ficar mais fortinho. Jeremias 23, o versículo é até 28. Preste bem atenção no que o texto diz. Posso ir lá? 23, 28 diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Em outra versão diz assim: conte como um sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com o trigo, diz o Senhor. Vou de novo, vou ler uma outra versão que eu tenho aqui. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a ver a palha com o trigo? Irmãos, olhem para mim aqui para você rapidinho. Deus fala através de sonhos, sim, mas nem todo sonho é voz de Deus. Amém, amados? Amém. Beleza? Amém. Agora, não é porque nem todo sonho é a voz de Deus que a gente vai dizer que nenhum sonho é a voz de Deus. Nós precisamos ter sabedoria para discernir, equilíbrio para entender. Para entender qual é o sonho espiritual e qual é o sonho comum, normal, é preciso ter discernimento. Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 2, vai lá. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 13 e 14. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas de que maneira? Espiritualmente ou espiritual. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois aí vai. Então, para nós sabermos se um sonho é natural ou se é uma voz de Deus, nós precisamos ter discernimento. E como a gente tem discernimento em relação a sonhos? Oração. Oração. Se você tiver um sonho e aquele sonho te incomodar, ore por ele. Ore por ele. Se o sonho parecer um enigma, ore para que Deus desfaça o enigma e te dê a resposta certa, porque Deus não é masoquista, Deus não é sádico, perdão. Deus não quer trabalhar com você fazendo você pensar que vai entender, mas sem ficar entendendo. Então ore. Geralmente os sonhos espirituais são aqueles que não largam o nosso coração. O sonho natural, você acorda, você pensa que sonhou, você lembra que sonhou, mas logo depois você, passando o dia, você esqueceu que sonhou.
mas os sonhos espirituais, eles ficam mais tempo no seu coração, mais tempo na sua mente, martelando você, como que quisesse dizer assim: preste atenção em mim. Deus usa os sonhos. Quando você está dormindo, o seu corpo adormece, a sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto adormece, mas o seu espírito não adormece. O seu espírito não tira uma soneca. Existe até uma doutrina kardecista que fala sobre perispírito. Eles creem que quando a pessoa está dormindo, o espírito da pessoa sai da pessoa e vai se comunicar com outros espíritos. Isto não é verdade. Não acontece assim. Mas, de certa forma, eles têm um pouco de razão quando dizem que o espírito da pessoa fica em atividade, fica capaz de se comunicar com Deus, fica capaz de ouvir a voz de Deus. Deus não dorme e o seu espírito também não dorme. Eles estão batendo papo o tempo todo, e glória a Deus por isso. Deus está cuidando de você enquanto você dorme. Alguns personagens da Bíblia que tiveram experiências com Deus através de sonho, alguns que eu vou citar para você. O primeiro deles é José do Egito. José do Egito passou uma provação muito grande, porque um dia ele sonhou. Deus deu a ele um sonho, ele compartilhou o sonho, ele nem chegou a interpretar o sonho, mas os irmãos dele interpretaram o sonho e não mostraram o que interpretaram, porque o sonho dizia que os irmãos iriam se curvar diante de José do Egito, e eles acharam assim: que petulância desse garoto. Mas foi um sonho de Deus. Tanto foi um sonho de Deus que acabou se concretizando. José teve um sonho de Deus. José também na prisão era um homem que interpretava sonhos. Era um homem que sentia que ele vivia sonhos e que interpretava sonhos dos outros. Jacó sonhou com uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam, e ali edificou um altar chamado Betel. Paulo sonhou com um jovem macedônio pedindo ajuda e entendeu que Deus estava mandando que ele fosse a Macedônia para evangelizar. Deus falou com sonhos para Paulo. Daniel interpretava sonhos e interpretou a visão do rei Nabucodonosor sobre os impérios mundiais e o fim do governo humano. Daniel capítulo 5, versículo 12. Deus usa sonhos. Não despreze os seus sonhos. Pergunte a Deus se Ele quer falar alguma coisa com você, porque quando Deus fala, não dá para se desprezar nada do que Ele fala, de qualquer modo de comunicação. Você entende isso aí, meu amado? Diga um amém. Amém. Eu quero terminar, para nós participarmos da ceia do Senhor, eu quero terminar dizendo para você que Deus fala através da natureza, Deus fala através de anjos, Deus fala através de sonhos. Na semana que vem a gente vai ver que Deus fala através da Bíblia, que Deus fala através de você, que Deus fala através de profetas. Nós vamos ver mais 5 modos de Deus falar. Mas o principal ensino que você precisa guardar no seu coração é de que você precisa ter um tempo, precisa ter um coração disposto a ouvir Deus na natureza. Quando Ele fala através de anjos, quando Ele fala através de sonhos, você precisa discernir a maneira como Deus está falando. Nesse aspecto, Adão era privilegiado. Nesse aspecto, os freis que moram em mosteiros são privilegiados. Nesse aspecto, aqueles cristãos que moram em sítios, em lugares mais reservados, que têm mais tempo e que ficam quietos, tendo tempo para ter comunicação com Deus, são privilegiados. Meu irmão, minha irmã, há muitas vozes aí fora. Há muitas vozes aí fora.
Tem gente que não consegue ouvir Deus porque está ouvindo uma multidão ao mesmo tempo e não consegue discernir a voz de Deus. Mas é tempo de parar para ouvir com exclusividade, com prioridade, a voz do Senhor sobre a nossa vida, porque é isso que vai te fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Fique em pé, vamos Deus, vamos orar. Vamos falar com Deus. Você ouviu a voz de Deus esta manhã? Amém. Amém. Também ouvi. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que trabalha no ser humano. Tu não és um Deus, como eu falei aqui, que alguns pensam. Tu não és um Deus que deixou a humanidade a seu próprio mercê, à mercê de si mesmo. Tu não és um Deus que se ausentas das nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus que falas abundantemente. Tu nos guias os passos. Tu falas, Senhor, do profundo da nossa alma. Tu falas, Senhor, nos nossos momentos de maior crise, nos momentos de fundo de poço. Tu falas, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua voz. A Tua voz quebra os cedros. A Tua voz quebra as cadeias. A Tua voz quebra os corações endurecidos. A Tua voz quebra aqueles que estão com dura cerviz. A Tua voz, Senhor, quebra aqueles que estão mal intencionados. A Tua voz modifica o ânimo do ser humano. E nós te louvamos, Senhor, porque temos ouvido a Tua voz. A Tua voz, Senhor, nós vamos celebrar agora a Tua voz através do sacrifício de Jesus no Calvário. Nós te louvamos, Senhor, porque aquele sacrifício falou à humanidade, falou a cada uma das nossas vidas e fala até hoje e continuará bem alto, gritando até que o Senhor volte. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as Tuas manifestações em função de se comunicar com o ser humano que o Senhor criou. Muito obrigado, Senhor, pelo amor. O Senhor poderia dar as costas a nós e não querer mais saber de cuidar de nós, mas nós te louvamos, Senhor, pelo Teu imenso amor e pelo Teu imenso cuidado. Glórias ao Teu nome, Senhor. Nós oramos assim, te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus, e que o povo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.